Ok, estamos gravando já a aula. Ok, gente, nós vamos estudar hoje. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Se alguém precisar mandar mensagem, manda mensagem, levanta a mãozinha, abre o microfone e fala comigo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Ah, cadê? Hum, Deixa eu procurar aqui, gente. Onde é que tá? Ah, share. Oh, aqui. Isso. Pronto. Tá todo mundo vendo a tela? Sim? Todo mundo vendo a tela? Sim, Beleza. vamos ver. Todo mundo vendo, né? Ok, maravilha. Então vamos lá. O curso é o de batismo, né? Vocês vão fazer o curso de batismo e nós temos uma outra aula que depois eu vou compartilhar com vocês. Quer ver? Ah, deixa eu parar isso aqui. Eu vou compartilhar com vocês depois uma outra aula que é essa aqui, ó. Quando a gente acabar essa classe de batismo, cadê? Onde é que tá? Deixa eu ver aqui onde é que ela tá aqui, gente. Aqui, ó. Eu vou, nós vamos, nós vamos aprender, nós vamos compartilhar essa aula aqui com vocês. Cadê? Aqui, ela aqui. Tá? Esse aqui, ó. Curso de discipulado. Porque o batismo vai acontecer em maio, tá bom? Mas hoje nós vamos fazer a classe de batismo e depois, quando a gente acabar a classe de batismo, a gente vai fazer a classe de discipulado. A classe de discipulado vai abordar vários assuntos, tá? Nós vamos falar sobre a Bíblia, a introdução à Bíblia, a Bíblia nas suas mãos, tudo que você precisa para ser um discípulo de verdade, tá bom? Mas hoje nós vamos focar na aula de batismo. Já perdi a página aqui, deixa eu voltar lá. Cadê ela? Tá aqui, pronto. Agora deixa eu voltar lá. E aí, pronto. Isso. Então vamos lá, gente. Ah, no final do curso de batismo, eu vou dar um certificado para vocês, tá? Vocês vão ganhar um certificado bem bonito de batismo. Então vamos à primeira coisa. A primeira coisa que nós precisamos saber é que a primeira coisa que deve ser enfatizada hoje aqui na aula é que a salvação é pela graça e não é de graça, tá? A palavra graça, ela tem um significado. Qual é o significado da palavra graça? A palavra graça significa favor imerecido. É algo que eu recebi, é algo que eu ganhei, mas eu não mereci. Então, isso é a graça. E por que que a graça não é de graça? Porque houve um preço. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para me salvar, para te salvar, para nos libertar, para nos dar a vida eterna. Então, por isso, a graça, que é um favor de Deus para nós, que nós não merecemos, ela é um favor imerecível, porém não é de graça, tá bom? É pela graça. Tem mais um chegando aqui, Luíse chegando. Seja bem-vinda, Luíse. Vou dar aqui um presente para ela. Está presente, né? Vou colocar um P aqui para ela. É pela graça, por causa do favor imerecível da parte de Deus para com os homens. E não é de graça, porque Jesus foi quem pagou o alto preço por mim e por você. Essa apostila que nós estamos usando aí, gente, eu mandei individualmente para cada um de vocês. Vocês acabaram de receber aí no WhatsApp de vocês. Depois vocês vão lá, pode imprimir, ou pode abrir no telefone, no iPad, onde vocês quiserem, tá bom? Aonde é que na Bíblia fala que a salvação, ela... Vamos abrir a Bíblia, se você tiver a Bíblia aí com você. Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2, verso de número 8. Olha o que a Bíblia diz. Efésios 2, 8. Olha. Porque pela graça... Está com a Bíblia aberta aí, gente? Porque pela graça sois salvos
por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação, gente, ela é um dom de Deus. O que que é um dom de Deus? É um presente. O dom é uma dádiva. O dom é algo que nós ganhamos. Agora, no verso 9, Paulo diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Existem muitas pessoas que pensam que por fazer boas obras, essas pessoas são salvas. Não, a salvação não vem de obras. Eu realizo boas obras porque eu já sou salvo, porque eu encontrei a salvação através de Jesus Cristo. Então, João também disse aqui, ó, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 47, ele disse assim, ó, em verdade, não é vós digo, é vos digo, aqui foi um erro de digitação, em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Qual é o quesito? Qual é o, qual é a questão? Qual é o quesito que você tem que ter para o critério? A palavra é essa. Qual é o critério que você tem que ter para alcançar a salvação em Cristo Jesus? É um só, é acreditar. Olha só, Jesus disse, João escreveu no capítulo 6, verso 47, em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Seja homem, mulher, brasileiro, americano, todos que creem que Jesus é o Senhor, que acreditam em Cristo, esse tem a vida eterna. Agora, um detalhe interessante que o próprio João também diz é que nem todos são filhos de Deus. Isso é importante a gente falar e enfatizar. Nem todos são filhos de Deus. Existe uma mentalidade humana generalizada que diz que todos somos filhos. Não. Biblicamente, nós somos e fomos adotados. Porque nós, na verdade, seres humanos, hoje, do século XXI, a salvação não veio para nós. Nós vamos estudar mais à frente que a salvação veio para os judeus. Por quê? Porque Jesus veio para os judeus. E a Bíblia diz assim, olha, e ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Porém, todo aquele que o receber, foi-lhe dado o direito de se tornar filho de Deus. Então quer dizer que nem todos, tem mais um entrando aí, nem todos são filhos de Deus. Agora, detalhe importante, todos são criaturas de Deus. Porém, os filhos são somente aqueles que recebem a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Olha só, para não ficar nas minhas palavras, vou até grifar aqui, cadê, gente? Vou até dar um highlight aqui, ó. Para não ficar nas minhas palavras, você que tem a sua Bíblia aí, abra comigo. João, carta, Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 12. Olha só, para não ficar nas minhas palavras. Ó, olha o que João diz. Mas todos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram do sangue. Ou seja, essa paternidade, esse relacionamento de pai e filho não é carnal, é espiritual. Você se lembra da passagem de João capítulo 3, quando João se encontra com Nicodemos e Jesus se encontra com Nicodemos e Jesus diz assim: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nicodemos ficou sem saber, ele era doutor da lei, estudava a lei, ensinava a lei, mas não sabia o que Jesus estava dizendo. E Nicodemos perguntou para Jesus: Senhor, será que eu vou ter que voltar? Como é que um homem velho como eu tenho que voltar
para o ventre da minha mãe. Eu tenho que voltar, não tem como. Aí Jesus disse para ele, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer de Cristo, tem que nascer em Cristo e pelo Espírito de Deus. Gente, isso é muito importante falar aqui. Só existe uma forma da pessoa encontrar com Jesus. Só existe uma maneira da pessoa aceitar a Jesus. A gente usa essa expressão, aceitar, mas na verdade, quem nos aceita é Ele. Mas o reconhecimento de que Ele é o Cristo, Ele é o Messias, só nos é dado através do Espírito Santo. Quando Jesus estava numa determinada região com os discípulos, estavam todos ali, Jesus disse perguntou para os discípulos: olha, uns dizem que eu sou o Messias, uns dizem que eu sou o profeta, uns dizem que eu sou isso e aquilo. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro pulou na frente, como afoito que ele sempre foi, e disse: Senhor, tu és o Cristo. A palavra Cristo quer dizer enviado. Tu és o Messias. A palavra Messias no hebraico é Mashiach, que é também enviado, escolhido, enviado por Deus. E aí Jesus disse para Pedro: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Espírito. Ou seja, somente pelo Espírito de Deus é que nós reconhecemos que Jesus é o Senhor. Um outro detalhe importante é que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha de uma forma tão linda, mas tão linda na nossa vida, que a Bíblia diz que é ele que convence, que é ele que nos faz reconhecer que somos pecadores e precisamos do perdão. Ok? João disse aqui, porém, filhos são somente aqueles que recebem a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Alguém tem alguma pergunta até agora? Quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Pode abrir o microfone, pode levantar a mão. Loíse, você tem uma pergunta? Tem não, Luiz? Tá me ouvindo? Ok, então vamos continuar. Eu pensei que ela tinha uma pergunta. Quem tiver uma pergunta, é só manifestar, tá bom, gente? Então vamos lá. Até aqui tudo claro, né? Segunda parte. Olha aqui, isso é importante, gente. Como tomamos posse da salvação? Você sabia que você tem que tomar posse da salvação? Você sabia que você tem que. Ela foi dada, lembre, a salvação, ela é uma dádiva, é um dom de Deus, é dado pela graça, né? O que é graça? Graça é favor imerecível. Eu não mereço, mas eu estou recebendo, tá? Não é de graça, porque houve um preço que foi pago. Agora, detalhe, como é que eu posso tomar posse disso que é de graça? Diz que foi me dado que eu nem merecer, eu não mereço. Primeiro, a primeira coisa, confessando os seus pecados. Olha, é muito importante você saber e confessar pecado é importante para que haja salvação. Você tem que confessar. Você tem que falar para Jesus. Primeira, agora aqui vamos ler um texto. Não é o Evangelho de João, é a primeira carta, ou seja, a primeira epístola de João, capítulo 1, verso de número 9. Primeira epístola de João, verso 1, capítulo 1, verso 9. Olha só. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá vendo como é que é importante você confessar? Para você tomar posse da salvação, tem que haver confissão. Tem que haver esse processo. Gente, tudo na vida é um processo. Tudo que você passa na vida, principalmente no espiritual, e lembre-se disso, antes das coisas se materializarem, elas já aconteceram no espiritual.
Antes de haver a materialização, o espiritual já aconteceu. Por isso que João, na sua primeira epístola, diz: se confessarmos, cadê? Verso 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Agora, o que é importante nesse caso? É que você que já conhece Jesus, já está caminhando no seu caminho de cristão de verdade, porque tem gente que tem título de cristão, mas vive uma vida que é uma vergonha, uma tristeza. E a gente não pode generalizar. Igreja é um lugar onde é como se fosse um hospital. Todos têm que vir para ser curados. O evangelho de Jesus é uma proposta de cura. Jesus disse assim: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. A confissão de pecados, ela deve ser feita. Ela deve ser feita. Você pecou, e eu digo sempre, você pecou. A gente peca todos os dias. Nós somos seres humanos que nascemos com a natureza pecaminosa, a natureza do pecado. Por isso que Jesus veio para nos purificar. E olha só o que o texto de João diz: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar, tá? Ele é fiel e justo. Ele não é só fiel, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Gente, é um pacote muito lindo ter Jesus. Porque você sabia que sem a purificação, sem a santificação, sem o perdão, não há salvação. A Bíblia diz a seguinte, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tem que haver purificação, tem que haver arrependimento, tem que haver confissão de pecados. Então, como é que eu tomo posse da minha salvação em Cristo? Confessando os meus pecados. Existe uma teologia que é pregada por aí, e essas coisas não devem ser feitas. Não, não é que não devem, não precisam ser feitas. Mas olha, eu estou mostrando para vocês aqui à luz da palavra de Deus. Qualquer coisa que for fora a palavra de Deus, não engula, não coma, não aceite. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte: olha, pode descer um anjo do céu, até um anjo do céu, e pregar outra palavra que não seja a palavra da verdade, que esse seja anátema. A palavra anátema no grego quer dizer que esse seja. Como é que fala, gente? Esqueci a palavra. Que esse seja condenado, que esse seja. Deixa eu procurar aqui que eu esqueci a palavra anátema. Me deu um branco aqui. Anátema. Espera aí, só um pouquinho. Anátema, anátema. Maldito, que esse seja maldito, amaldiçoado. Ou seja, há um perigo muito grande para aqueles que pregam uma palavra que não é a palavra de Deus. Ele é maldito, ele é anátema, ele é amaldiçoado, ele é, em outras palavras, alguém poderia dizer lá no catolicismo, excomungado por Deus. Ele é rejeitado por Deus, né? Então, gente, para tomar posse da salvação é necessário haver confissão de pecados. Por quê? Porque confessando, olha que outro texto importante, a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Vou dar um highlight desse texto aqui também, né, para a gente gravar. Vamos ler agora, esse texto é muito importante. A confissão, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, olha lá. Se você tem a sua Bíblia aberta, olha o que a Bíblia diz. Romanos 10,
9 e 10. Romanos 10, versículo 9 e o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus, ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, olha só, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Preste atenção. Esse texto é muito importante. Esse texto é um texto que você deve saber de cor. Tem que estar na sua mente e no seu coração. Vou repetir. A primeira parte do texto, que é o verso 9. Ali são dois versículos, o 9 e o 10. O verso 9 diz assim: a saber, se com a tua boca, olha, tem que o quê? Falar. Se é com a tua boca, tem que falar. Você tem que proferir, você tem que liberar. Lembra que nós lemos ali atrás, confessando os pecados? Então, se com a tua boca, né, com os teus lábios, confessares ao Senhor Jesus, né, dizeres para ele, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Verso 10: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer algo para você. Por que precisa confessar com a boca? Porque você precisa falar. Primeiro você precisa pedir perdão para alguém. E esse alguém é Jesus. Hoje você tem acesso a Jesus. Gente, errou, pecou, tropeçou, caiu, vacilou. Fala para Jesus, Jesus me perdoa, ele vai te perdoar. A Bíblia diz que ele é fiel e justo. Não existe pecado que ele não possa perdoar. Lembra da mulher que foi pega em adultério? A condenação para aquela mulher, naquela época, nos tempos de Jesus, se a mulher fosse pega no ato, ela deveria ser apedrejada até a morte. Era a condenação dela. Mas Jesus, olhando a situação dela, ele teve compaixão e teve misericórdia. Se ele fosse olhar a lei dos homens, aquela mulher morreria. E se ela morresse sem perdão de pecados, ela iria para onde? Para o inferno. Então Jesus, vendo a situação dela, ele aplacou a ira daqueles que queriam matá-la, perseguindo ela com pedras, e parou todo mundo, aquela multidão, e chamou a mulher para perto e disse: olha, se alguém que está aqui no nosso meio não tem pecado, que atire a primeira pedra. Porque é muito fácil as pessoas apontarem os erros dos outros, é muito fácil as pessoas dizerem: olha, você errou nisso, você não presta nessa área, você é um pecador, você é um miserável. Sim, nós sabemos que somos pecadores e miseráveis. E Jesus sabia que aquela mulher era pecadora e miserável. E ela perguntou, Jesus perguntou para os homens: ei, tem alguém aqui no meio de vocês que não tem pecado? Vocês estão querendo matar ela por quê? Estão condenando ela pelo que ela fez? E vocês? Quem aqui não tem pecado? E aí Jesus disse assim: aquele que não tiver pecado, que jogue, que atire a primeira pedra. E eles reconheceram que eles eram pecadores, e aos poucos, um por um, foi saindo, deixando a pedra no chão e foram embora. Agora, o detalhe: quando Jesus estava sozinho com aquela mulher, sabe o que ele falou para ela? Ele disse: mulher, olha, Jesus falou duas coisas. Mulher, aonde estão os seus acusadores? Mulher, aonde estão aqueles que procuram te matar? Mulher, aonde estão aqueles que te condenam pelo teu pecado? E aí, obviamente, ela já não via mais ninguém, ela nem respondeu nada, porque Jesus sabia que todos tinham ido embora. Mas aí Jesus disse assim: olha, mulher, já que eles não estão aqui para te condenar, eu também não te condeno. Agora eu te digo uma coisa: vai e não peques mais. É isso que nós precisamos entender. João disse assim, que filhinhos, se porventura pecardes. Gente, pecado na nossa vida. Depois nós vamos estudar uma outra matéria que chama amartiologia, a origem do pecado, como o pecado surgiu, de onde vem o pecado. E dentro dessa matéria a gente entende, a gente aprende que o homem, ele nasce, nós nascemos com a natureza pecaminosa, nós somos pecadores de nascença. É a natureza do homem, está na natureza do homem. Adão e Eva pecaram. Adão pecou no paraíso, Eva pecou. Nós carregamos
essa natureza conosco. Por isso que Jesus veio para nos perdoar da natureza pecaminosa e quando nós aceitamos Jesus, preste atenção nisso. Quando nós aceitamos Jesus, essa natureza pecaminosa que é hereditária de Adão e Eva, nossos pais, essa natureza já não tem mais. Ela já não tem mais domínio. Paulo diz assim, ó, o pecado já não tem domínio sobre vós. Está falando sobre a natureza pecaminosa de Adão. Não tem, porque o sangue de Jesus nos purifica. Agora, porque nós somos livres desta natureza, quer dizer que nós não vamos pecar mais? Pelo contrário, nós pecamos sim. Por quê? Porque somos falhos, somos seres humanos, somos imperfeitos, não somos robôs. Tá? Deus nos deu livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Direito, condição de escolher o que é certo, o que é errado. Entendeu? Então, Deus nos deu essa capacidade. Porque se não tivéssemos isso, gente, seríamos robôs, bonequinhos, meros bonecos nas mãos de Deus. E Deus não quis isso para nós. Agora, porque a gente tem essa queda humana, essa natureza ainda tem esses resquícios de Adão, a gente acaba tropeçando, acaba vacilando, acaba escorregando, acaba pecando. O diabo tenta, ele coloca banquetes diante de você, ele vai tentar você, e você, num momento de deslize, de fraqueza, você cai. Você cai, você tropeça. E aí que entra o sangue de Jesus. É o que Paulo está dizendo. Confessar o Senhor Jesus. Olha, vou ler novamente. Se com a tua boca confessares que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olhe isso. Não tem como ser salvo se você apenas pensar. Ah, eu estou pensando aqui, eu vou fazer uma meditação e você salvo. Não, você tem que confessar. Confessar Jesus como seu Senhor. Acreditar no seu coração que Jesus foi ressuscitado dos mortos. Sabe por que Paulo diz que tem que acreditar? Porque na cultura romana, nos tempos de Jesus, quando Jesus morreu e eles foram procurar o corpo de Jesus, surgiu uma notícia, um comentário, uma fofoca entre eles lá, de que o corpo de Jesus foi roubado. O corpo de Jesus, aqui não foi ressurreição nada. Eles roubaram, os judeus entraram aqui, moveram a pedra, roubaram o corpo. E agora estão dizendo que o Messias dele, o mestre dele, ressuscitou. Isso é conto. Até hoje, na cultura judaica, Jesus, o judeu ortodoxo, ele não reconhece Jesus como Messias, como Machia, como enviado, como Cristo, como Salvador. Por quê? Por conta disso. Os romanos, entre os judeus ali, daquela região, os maiorais dos judeus disseram: olha, não diga que ele ressuscitou, vamos dizer que o corpo foi roubado. Então, eles disseminaram esta conversa e até hoje eles acreditam que Jesus não veio, que o Messias não veio, que Jesus não ressuscitou, que a história da ressurreição foi uma falácia, foi uma mentira. Então, por isso que é importante você confessar a Jesus com a sua boca. Confessa com a sua boca: Senhor, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e como meu Salvador, e que Deus, pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito, o ressuscitou dentre os mortos. Amém, gente? Alguma pergunta até aqui? Se alguém tiver, deixa eu botar o meu headphone. Eu estava com o headphone e não estava ruim para me falar e ouvir ao mesmo tempo. Alguém tem alguma pergunta? Antônio, Luiz, Sofia, Gabriel, quem mais? Jorge, todo mundo bem aí, né? Então vamos lá, prosseguindo. Se tiver uma pergunta, me parem e falem, tá bom? Confessando com os pecados, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, falando com Deus que você está disposto a abandonar o pecado. É importante. Tem que estar disposto a abandonar o pecado, tá? Abandonar o pecado é uma atitude de arrependimento, não é remorso, tá? Eu disse ontem na igreja que há uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso.
Quando você tem remorso, você fica aquele pesar no coração, sabe? Porque você sabe que cometeu uma coisa errada, mas você acaba voltando de novo e cometendo a mesma coisa. Agora, o arrependimento, não. O arrependimento você risca da sua vida, você risca do seu caderno, você risca da sua história, você sente uma dor tão grande, você está arrependido. Sabe um filho, quando ele comete uma coisa que ofende o pai, que ele faz uma bagunça, uma arte, né? Ele, o pai corrige o filho. Qual o sentimento que fica no coração do filho? Pai, eu estou arrependido, eu não quero mais fazer isso. Arrependimento é isso. Ele não quer fazer mais. Ele não quer fazer mais. Então, você tem que falar com Deus. Senhor, eu estou disposto a abandonar o pecado. Gente, a vida de santidade, a vida no céu, é uma vida séria. Vocês que estão fazendo esse curso de batismo, é muito sério. A gente está passando para vocês aqui uma informação importantíssima que você vai carregar na sua vida como cristão. Pastor, mas tem muita gente na igreja que comete pecado, que é assim, que é assado, que não sei o que lá. Mas primeiro, olha, nós não estamos aqui para apontar dedo para ninguém. A partir do momento que você sabe, você está aprendendo, que você conhece, tá? Você conhece a verdade. A Bíblia diz, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você será responsável pelos seus atos. Exemplo, você se torna de maior. Você agora tirou a sua carteira, seu driver's license. Você vai dirigir. Se você, porventura, tiver um acidente, alguma coisa acontecer lá fora, quem será o responsável pelo que aconteceu quando você está dirigindo o seu carro? Seu pai? Sua mãe? Seu tio? Sua esposa? Seu marido? Não, você. Da mesma forma, agora, você conhecendo a verdade te liberta, gente. A verdade liberta do pecado, a verdade liberta do erro, a verdade liberta do engano. O problema é que tem pessoas que não querem ser libertas. Simples assim. Olha aqui, o verso C, a parte C diz: falando com Deus que você está disposto a abandonar os pecados, tá? Então, isso é muito importante. A parte D é abandonando as práticas pecaminosas e mundanas. Práticas pecaminosas e mundanas. Tudo aqui, vou ler aqui um texto para vocês. Vou ler um texto para vocês sobre o que é prática pecaminosa e mundana. Gálatas, se você tiver a sua Bíblia aberta aí, ó. Gálatas, capítulo de número, acho que é o número 5, né? Ó, a epígrafe, ou seja, o título da carta de Gálatas, capítulo 5, já começa assim, ó, exortação a conservar a liberdade cristã. Deixa eu ver aqui. Parará, parará, parará. Vou ver qual o texto que é. Achei, aqui, ó. Obras da carne e o fruto do Espírito. Ah lá. Vamos lá. Gálatas 5,16. Tá com a Bíblia aberta aí? Deixa eu escrever. Deixa eu ver como é que eu escrevo aqui. Tem aqui, né? Gálatas, eita, 5,16. Ai, ok. Pronto. Olha o que Gálatas diz. Digo, porém, andai em espírito, tá? A partir de hoje, a partir de agora, a partir dessa nova caminhada de vocês, vocês têm que andar em espírito. Como assim, pastor? Conectados com o seu, tirar as coisas do mundo. Gente, as coisas do mundo nos faz corromper. As coisas do mundo, coisas mundanas, música, eventos, festas, sabe? Conversas, tudo que nos tira da comunhão com Deus estão mudando. Então ele disse: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? O desejo. A palavra concupiscência no original quer dizer o desejo, a vontade da carne. Por quê? Porque a carne, ela cobiça contra o espírito. Olha só, há uma luta. Há uma luta da sua carne, tá? Contra o seu espírito. E o seu espírito agora é um espírito que é
polido, que é inspirado, que é sensível à voz de Deus. Então, há uma luta. Por isso que você sente. Paulo disse assim, ó. Paulo disse assim, bem assim: Senhor, as coisas que eu quero fazer, essa eu não faço. Agora, as coisas que eu quero fazer, essas eu não. Ou seja, as coisas que eu não quero fazer, essas eu faço. E as coisas que eu quero fazer, essas eu não faço. Ou seja, ele estava lutando, uma luta contra a nossa carne e o espírito. É a única vez que a Bíblia diz que a nossa luta é de carne para espírito. Por quê? Porque existe um outro texto que diz assim, que a nossa luta não é contra a carne, mas são contra principados e potestades. O texto que eu acabei de falar, ele está dizendo de uma outra coisa, uma outra batalha. Agora, o texto de luta interior é esse texto aqui. O espírito, ele luta contra a carne e o espírito contra a carne, ou seja, os dois lutam entre si. E estes opõem-se um ao outro, para que não... Olha, o que eu acabei de dizer, o que Paulo disse para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são, olha só, e elas se manifestam, gente. É o texto de Gálatas, capítulo 5, verso 16, aqui já estou no verso 19, ele diz assim, que as obras da carne, elas se manifestam. O que é a obra da carne se manifestar? É a carne falar mais alto, é ela realizar o que ela quer. E elas são, ó, a prostituição, impureza, lascívia. Eu vou ler nessa versão e depois vou ler uma outra versão mais fácil para vocês. Mas deixa eu ler nessa primeira. Idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, ira. Até ficar irado é pecado, é obra da carne, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como dantes vos disse, que os que, olha aqui, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é muito sério. Por isso que nós temos que correr, abandonar a prática do pecado. Deixa eu ler uma outra versão aqui para vocês. Ó, eu estou lendo na Bíblia, agora eu estou lendo na Bíblia NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Olha o que ela diz. As coisas que a natureza humana produz são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, a feitiçaria, inimizade, brigas, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras. Olha só, as bebedeiras e as farras e outras coisas parecidas com estas. E aí, nessa versão, ele diz assim: repito isso, repito o que já disse antes: o que fazem essas coisas não herdarão ou não receberão o reino de Deus. Então, a gente precisa abandonar. Eu preciso abandonar todos os dias, porque, como eu disse anteriormente, há uma luta constante entre o meu espírito e a minha carne. O espírito de Deus que está em mim e a minha carne. Por isso que nós estamos passando por um processo. A santificação, ela é um processo. Não acontece assim, ó, no estalar de dedos, da noite para o dia. É todos os dias, você caminhando na presença de Deus, aprendendo. Por isso que nós viemos a esta terra. Existe um outro estudo que a gente fala sobre o princípio de todas as coisas, o motivo pelo qual o homem veio à terra, o motivo pelo qual o homem veio ao mundo. Nós viemos ao mundo e o espiritismo, o yoga e outras coisas mais fala que nós viemos para aperfeiçoar o nosso karma. Esquece isso, tem nada a ver com a palavra de Deus.
Porém, nós viemos a este mundo para que Deus trabalhasse em nós o nosso caráter, para que pudéssemos alcançar a vida eterna com Deus. Eu vou encerrar agora por causa do horário, mas preste atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz que e falando de processo de santificação, de trabalhar de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida, por que que nós viemos a este mundo? Viemos para ser polidos, viemos para ser moldados, viemos para ser trabalhados por Deus, para chegar na posição que nós devemos para alcançar, para herdar o reino de Deus. A Bíblia diz assim, ó, que todos pecaram. Todos, absolutamente todos. Não houve um homem que não tem pecado. Todos pecaram e destituídos. A palavra destituir é e separados foram da glória e da presença de Deus. Quando houve a queda no jardim, foi porque houve primeiro uma queda no céu. Houve uma guerra, uma batalha no céu. E naquela batalha, os anjos maus foram enviados para a terra, anjos rebeldes, e se rebelaram com Deus. Quando Deus faz a criação, esses anjos, esse espírito maligno, convence o homem. A mesma queda que houve dos anjos, ele corrompeu também o homem, como se o homem tivesse caído. Ele caiu literalmente. Ele errou, ele falhou, ele tropeçou. E Romanos diz, ele foi destituído, ele foi tirado, ele foi arrancado do lugar que ele estava, lugar de posição de glória, de honra. E agora, para voltar a restaurar novamente, a ser reconstituído por Deus, precisa haver este elo. E quem é este elo? Jesus. Jesus é o nosso intermediador, é o que faz a conexão entre Deus e o homem. Jesus é como se fosse uma ponte, gente. Por isso que nós precisamos aceitá-lo, reconhecê-lo. E dentro deste processo, a gente vai passando, vai sendo polido, vai sendo trabalhado, vai sendo burilado, e nós vamos reconhecendo e aceitando a Jesus, e o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Amém, gente? Vamos ficar por aqui. A semana que vem, segunda-feira da semana que vem, o mesmo horário, e o horário foi 8h15. Vamos ter uma aula de 40 a 45 minutos, é o suficiente, tá? E nós vamos falar na semana que vem, agora com Cristo, quem é você? Você pode aí pegar a sua apostila, lê-la, tá bom? E estudá-la na sua casa. E semana que vem a gente volta. Alguém tem alguma pergunta para a gente encerrar? Antônio, Luiz, Yadne, Jorge, Aiden. Tem um aqui que está com iPhone sem nome. Sofia está lá em cima. Gabriel, Daniel. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então tá. Então, já que ninguém tem pergunta, nós vamos orar para a gente encerrar. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Tá bom? Deixa eu ver quem faltou hoje. Ah, não, Yadne está aí, né? Não faltou ninguém hoje, não. Que bom. Graças a Deus. Tá bom? Então vamos orar para a gente agradecer a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esta aula, pela vida dos teus filhos que participaram, que estão aí aprendendo da tua palavra. Ser conosco, nos abençoe e continue nos ajudando. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, gente. Uma boa noite, fique com Deus. E a gente se vê amanhã, terça-feira, na igreja. Amanhã tem culto e ensino. Um abraço para todos. Fique com Jesus. Obrigado, pastor. Com Deus. Um abraço.